Então, agora vamos falar sobre o comprimento de arco num sistema ortogonal. A gente já estudou bastante comprimento de arco no curso, mas sempre usando um sistema ortogonal específico, que era o sistema cartesiano. Agora vamos ver como é que fica a relação desse com o comprimento de arco num sistema ortogonal qualquer, com coordenadas curvilíneas. E isso vai ser importante porque a partir de agora a gente começa a fazer cálculo com curvas em sistemas com coordenadas curvilíneas, né? E então, imagina que você tem aqui uma curva regular gama, né? Está aí no sistema cartesiano, x1 de i, x1 na direção i, né? x2 na direção j, x3 na direção k. Ou então você pode representar a mesma curva em função de coordenadas curvilíneas quaisquer. Vamos supor que você tenha lá a gente está sempre usando cilíndrica, né, para ilustrar. Então, se você tiver lá o ρ θ z, você pode pegar e escrever o x1, x2, x3 em função do ρ θ z. Né? Então, você teria uma representação dessas aqui, ainda na base jk. Então, tanto faz, você pode ter a representação de um jeito ou de outro. Agora, se você quer escrever a derivada dessa curva aqui no instante t na base contravariante, como é que você faz? Aquela base contravariante, lembra? Aquela base lá das coordenadas curvilíneas, né? Você tem a derivada aqui disso com relação a t, seria a derivada do x com relação ao 1, vezes a derivada do 1 com relação a t, mais a derivada do x com relação ao 2, do 2, x1, né? O 2 com relação a t e assim por diante, né? Isso na direção i. Na direção j teria a mesma coisa, só que com o x2. E na direção k a mesma coisa, só que com relação aí à variável x3, né? Então, você faz aí a derivação usando a regra da cadeia, com cuidado, chega nessa expressão. Isso daqui a gente pode representar vetorialmente também dessa forma aqui, ó. O 1', veja que o 1' apareceu aqui nesses três termos, né? E quem que são os componentes que estão multiplicando? Né? O del x1, del u1, del x2, del u2. Aqui é 2, ficou errado. 2. E del x3, del u... Aliás, aqui é 1 mesmo, né? Tô me confundindo aqui. Aqui é 1. É 1, 2, 3 aqui. E 1, 2, 3 aqui no numerador. Tá, então ficou assim. E aí, esses aqui são os componentes de quê? São os componentes da derivada do vetor posição. O vetor posição se confunde aqui com o próprio vetor gama, né? Então, esse aqui também posso chamar de vetor R. É posição x1, x2, x3. Se eu derivo ele com relação a u, eu tenho aqui este vetor aqui. Já este outro aqui, o 2', ele está multiplicado por vetor posição derivado com relação a u2. E esse aqui com relação a u3. Então, a gama' é igual a isso aqui. Agora, se você pegar essa quantidade aqui e comparar com a aula passada, olha só. A gente tinha definido esses vetorzinhos EI aqui, né? Que era 1 sobre H1i vezes del R del UI. Então, del R del UI, na verdade, é o HI vezes EI, que são os versores da base contravariante. Então, eu vou substituir isso aqui por H1E1, esse por H2E2, e esse aqui por H3E3, certo? Tá, então tenho aqui uma expressão bastante útil, a gente vai usar nas próximas aulas, para a derivada de um vetor posição, ou de uma posição ao longo de uma curva gama, né? Com relação a t, o parâmetro aí da curva. Tá legal. Vamos continuando aqui. Se esse U1, U2 e U3 for um sistema ortogonal, a gente sabe como calcular a norma, né? Norma em um sistema de coordenadas ortogonal é simplesmente elevar os elementos aqui, os elementos do vetor, né, ao quadrado e somar todo mundo e tirar a raiz. Então, os elementos do vetor gama são esses aqui, eu levo ao quadrado e tiro a raiz. Agora, a gente está interessado no comprimento de arco, né? O comprimento de arco, vamos chamar de ΔS. O ΔS, então, vai ser o comprimento do arco de uma posição gama de t até uma posição gama de t mais ΔT. Então, imagina aqui a curva gama, né?
E aí eu tenho um vetor posição aqui do gama de t, tenho um vetor posição do gama de t mais delta t, e a diferença aí, o gama de t mais delta t menos o gama de t, seria este vetor delta r aqui. Se eu pegar ele e dividir por delta t, fico com essa expressão, tomando o limite de delta t tendendo a zero, isso aqui vai dar a derivada do r com relação a t. Né? Então, o dr eu posso chamar de gama linha vezes dt. Tá? Bom, o ΔS, na verdade, vai ser a norma desse dr aqui, né? Então, a gente vai aproximar ele por norma do gama linha vezes ΔT. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu ΔS. A norma do gama linha a gente já sabe, né? Tá aqui, multiplicando por ΔT. Então, eu vou colocar aqui o ΔT para dentro da raiz, vou colocar ele ao quadrado, né? Então, ele multiplica cada termo ali de dentro, ficou assim. E esse daqui, então, deu delta U1 sobre ΔT. Então, eu vou cortar o ΔT de baixo com esse aqui, vai ficar só o delta U1, né? Esse aqui é o linha, né? Então, ficou assim para todos os três termos. E aí, isso daqui, usando a notação de Leibniz, eu posso, então, chamar ds é igual a d1h1 ao quadrado mais esses aqui, né? Tá? Só mudei aqui o delta por d e ficou assim. Que é, na verdade, a norma do vetor dr, tá? dr aqui, direitinho, bem explicado, né? Esse aqui, dr, eu posso representar assim, né, na base contravariante, né? São os componentes dele aí, multiplicados pelos três versores, tá bom? Então tá aí a representação do comprimento de arco. A norma do vetor dr é a diferença entre o gama em dois pontos aí. Tá, vamos ver um exemplo disso aqui. Eu coloquei aqui um que está na apostila, né? Vou só refazer ele aqui. Considere uma curva gama no sistema de coordenadas cilíndricas. Então tá aqui, o de sempre, né? Rho θ z, onde cada um vai ser uma função de t, vai ser um parâmetro da sua curva. E vamos dizer que o ρ e o θ e o z estão variando conforme o t, seguindo essas funções aqui. O ρ é cosseno t, o θ é t e o z é 1. Então o z ficou constante aqui, o t está entre 0 e 2π. Então está se pedindo aqui para escrever o gama linha de t em duas bases, na base cartesiana tradicional e na base contravariante cilíndrica, aquele ezinho 1, 2 e 3. Como é que a gente faz? Bom, vamos começar com a base cartesiana. Base cartesiana é fácil, a gente sabe as relações aí na base cartesiana. Bom, a curva foi dada nas coordenadas cilíndricas, né? Então, eu vou ter que usar x igual a ρ cosseno t, y igual a ρ seno t, vou passar para a base cartesiana, né? E z igual a z mesmo. Então, aqui esse x ficou quem? Ρ é cosseno t vezes cosseno t. Então, ficou cosseno ao quadrado de t, né? Y é ρ seno t, tá? Cosseno t vezes seno t. Esse aqui ficou cosseno t, seno t. E para esse caso aqui, o z, então o x ficou isso, o y ficou isso, e o z ficou igual a 1. Tá, então, na base cartesiana, primeiro eu escrevo o gama de t, né? Ficou, vamos colocar os vetorizinhos aqui, só para ficar bem claro que base que eu estou trabalhando. O x vai ser cosseno ao quadrado t na direção i, depois eu tenho o cosseno t seno t na direção j, e eu tenho 1 na direção k. Então está aqui o meu vetor na base cartesiana, só que não é esse que eu quero o gama linha, né? Gama linha, na base cartesiana é fácil, já tenho ele aqui, é só eu derivar, né? Gama linha com relação a t, então você vai obter menos 2 cosseno t, vai seno t, menos 2 cosseno t seno t, né? Seno t cosseno t na direção i,
mais aqui vai dar menos seno t, menos seno ao quadrado t, né? Mais cosseno ao quadrado t na direção j. Então tá aqui, você tem a representação do γ' na base cartesiana. Você vê que aqui, se você for calcular a norma, não foi pedido, né? Vamos só calcular para ver. Base cartesiana, então vai ficar 4 seno ao quadrado t cosseno ao quadrado t, mais, aqui vai ficar quadrado do primeiro seno a quarta de t, mais menos 2 vezes o quadrado do primeiro, não, primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ficou assim, né? Este menos esse vai dar 2, então ficou assim. Seno a quarta t, mais 2 seno ao quadrado t cosseno ao quadrado t, mais cosseno a quarta t. Tá, e isso é raiz de seno ao quadrado t, mais cosseno ao quadrado t, ao quadrado. Vai dar 1. Então a norma no referencial aí cartesiano é 1. Agora vamos ver na base contravariante como é que fica, né? Tá, como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar primeiro a equação 1, né? Que é o que eu acabei de deduzir. Já tem a expressão para ele. Ó, tá aqui. Eu vou usar esta expressão aqui, onde o 1 é o ρ, o 2 é o θ e o 3 é o z, são as coordenadas no sistema cilíndrico. H1, H2, H3 nós já calculamos na aula passada para o sistema cilíndrico. Olha só, a gente tinha essas expressões aqui, ó. Esse exemplo tinha sido calculado. Então, a primeira coisa quando você está trabalhando com sistemas de coordenadas curvilíneas é escrever esses fatores de escala aqui, porque você vai usar eles em tudo quanto é coisa daqui para frente, em tudo quanto é fórmula, eles vão aparecer. Então, você está trabalhando aí com uma base com coordenadas curvilíneas, então você calcula imediatamente aí os fatores de escala, porque você sabe que você vai usar eles. A gente já tinha calculado, no H1 é 1, H2 é ρ e o H3 é 1 para o caso específico da base cilíndrica, né? Então, vai ficar assim, né? 1 aqui vezes o H1, U', e vamos fazer isso aqui, então, para a próxima, aqui, né? Tá, então, na base cilíndrica, contravariante, gosto sempre de deixar aqui explícito que eu estou trabalhando na contravariante, porque tem a covariante também, que no fundo vai ser igual a essa aqui, né? Mas é a base cartesiana associada com as coordenadas cilíndricas, né? Essa aqui é que eu estou fazendo. Tá, então eu vou fazer assim. Usamos a equação 1, né? Equação 1 com o 1. O 1 é quem? O 1 é o ρ. ρ, neste caso específico, foi dado. É cosseno t. Θ é t, z é 1. Então, esse aqui é cosseno t. O 2 é o θ, que é t. O 3 é o z, que é 1. Tá, e o H1 é 1, H2 é ρ, H3 é 1. Pronto, aí é só escrever a equação 1, né? Vai ser, vou repetir ela aqui só para ficar claro, né? Esse aqui, mais U2', H2, E2, mais U3', H3, E3.
Tá? Então, ficamos com o 1', vai dar menos seno t. H1 é 1, né? Na direção E1. O 2' vai dar 1. O H2 é ρ. Então, dá ρ na direção E2. O E2 do sistema cilíndrico, vou colocar aqui já ó, com a cara do cilíndrico, né? No cilindro a gente chama de ρ, Eθ, né? E aí você tem o U3, quem que é o 3? É 1, vai dar 0. Né? Pronto. Ficou só isso aqui. Tá, assim, o ρ, quem que é ρ? ρ era cosseno t. Então, vamos fazer assim. Já vou colocar aqui com um cosseno t, né? Então, ficou menos seno t na direção E ρ, mais cosseno t na direção Eθ, e você percebe que a norma da derivada é seno ao quadrado t, cosseno ao quadrado t, que deu 1. Legal. A norma não variou de um sistema para o outro. O comprimento do vetor a gente não quer que varie, né? Então é isso, você tem a representação aí nas duas bases. Tem uma outra maneira que você podia ter feito para representar essa derivada na base contravariante cilíndrica, tá? Em vez de usar diretamente a equação 1, você podia ter feito o seguinte. Pensa nas relações, alternativamente, considere a relação entre as duas bases. Essa relação a gente já tinha deduzido na aula passada, né? Olha só, você tinha aqui E1, é para coordenadas cilíndricas, né? Por causa da coordenada cilíndrica, você vai pegar o E1, vai ser o del R del ρ dividido por H1, o del R del θ dividido por H2 vai ser o E2, né? E o del R del Z dividido por H1 vai ser o E3. Então estava aqui a relação. Então nós já temos isso aqui, relação com as coordenadas cartesianas, com a base cartesiana, né? Então você tem o seguinte, vamos só reproduzir aqui. Isso aqui também é uma coisa que você tem que fazer para todas as bases curvilíneas aí, né? Bases de coordenadas curvilíneas que você está usando, né? Isso aqui mais o seno θ j, o E θ é igual a menos seno θ I mais cosseno θ j, e o EZ é igual a K, 1 na direção K, né? Então tem essa aqui, ver a aula passada. Tá, e daqui você pode também resolver para os vetores I, J, K, né? Esse sisteminha aqui é só inverter essa matriz aqui, multiplica para o outro lado, você vai chegar na relação do I, J, K em função dos vetores da base contravariante cilíndrica. Este aqui, menos seno θ, na direção θ, J vai ser seno θ na direção E ρ, mais cosseno θ na direção E θ, e o K é igual a Z. Pronto, você pode escrever
em função disso daqui. Eu tenho aqui, deixa eu ver qual o número dessa equação. Essa daqui, na verdade, para eu não me perder na minha numeração, eu vou dizer que isso aqui é a minha equação 3, eu acho que é 3, deixa eu ver. Essa aqui era 2, eu vou chamar essa daqui de 3, e esta próxima aqui vai ser a equação 4. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e substituir essas relações aqui neste vetor que eu tinha encontrado anteriormente, olha só. Eu já tinha achado o vetor gama' na base JK, é isso aqui. Então você pode substituir I e J por essas quantidades aqui, ó. O K vai sumir, né? Você substituir por isso daqui. Então você vai usar 4 em 3. Então, usando 4 em 3, então como é que vai ficar? Você fica com esta relação assim, gama' de t é igual a menos 2 cosseno seno, não é isso? Deixa eu ver. Menos 2 seno cosseno, tá bom? Menos 2 seno t cosseno t, que multiplica aí o i. I é isso aqui, cosseno menos seno. Cosseno θ, errou, menos seno θ e θ, mais, quem era o outro? Esse aqui, né? Menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vezes j. Menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que multiplica j, que é seno cosseno. Seno θ na direção errou, mais cosseno θ na direção é θ. Aqui o θ é t, né? Na verdade aqui é cosseno t, seno t, seno t, cosseno t, né? Porque no nosso problema em particular o θ é igual a t. Então isso daqui vai ficar, e aí aqui isso aqui vai dar menos 2 seno t cosseno ao quadrado t. Isso não é p, errou, né? Errou tem aqui também. Menos seno ao cubo t mais cosseno ao quadrado t, seno t, isso aqui na direção errou, mais quem? Na direção é θ, menos 2 seno ao quadrado t, cosseno t, e aqui menos seno ao quadrado t, cosseno t, vezes errou, mais cosseno ao cubo t e θ, né? É isso? Tá, e aí aqui vai ficar, você põe seno em evidência, vai ficar menos 2 cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado vai dar menos seno ao quadrado, menos o seno ao quadrado aqui vai dar menos 1 vezes o seno, então deu menos seno. Essa aqui é a equação 5, vai ser igual a menos seno t na direção errou. E esse daqui vai dar, põe aí o cosseno em evidência, você vai ficar com cosseno ao quadrado, aqui vai dar cosseno ao quadrado, aqui tem um sinal errado,
2seno ao quadrado, seno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Que tinha que ser mais 2seno ao quadrado. Ah, é mais 2seno ao quadrado. Mais 2seno ao quadrado. Tá, aí assim vai dar cosseno t. E θ. São 6. Pronto, bateu, né? Tem que bater. Gama linha de t. Tá aqui, menos seno mais cosseno. Beleza? Então, dois jeitos de você calcular aí a derivada do outro referencial. Agora vamos ver o elemento de volume num sistema ortogonal qualquer. Considere o volume ΔV determinado pelos deslocamentos ΔU1, ΔU2 e ΔU3 ao longo das curvas coordenadas. Tá, então, ilustrando aqui mais uma vez com coordenadas cilíndricas, imagine que você tem uma curva gama de t, que pode ter qualquer formato aí no espaço, mas no instante t ela estava aqui nesse ponto, gama de t, e aí você, num outro instante de tempo qualquer, pode estar em outra posição aí qualquer. Então, vou dar um zoom aqui nessa região. O que você teria? Você tem as curvas coordenadas. A curva coordenada, você tem ali a C1, que é na direção do ρ. Você tem a C2, que é aquela curva na direção do θ. E você tem o C3 na direção do z, no caso das coordenadas cilíndricas, né? Então, está aqui o ponto gama de t, o C1, o C2 e o C3. Imagina que você, então, está traçando a curva e no instante gama de t mais ΔT, ela vem e está aqui, né, nessa região aqui. Então, houve um deslocamento na direção C1, houve um deslocamento na direção C2, uma curva, né, que eu estou aproximando aqui por uma tangente, que vai gerar aqui o meu paralelepípedo, e houve um deslocamento na direção C3. Então, tem aqui ΔU1, ΔU2 e ΔU3, cada U aí na direção de uma curva. Tá, eu quero saber o elemento de volume aqui, aí nesse caso aí desse paralelepípedo, em coordenadas curvilíneas. Como é que fica? Vamos ver. Então, a curva C1, então a primeira das curvas coordenadas, tem como parametrização isso daqui. Lembra que C1 é aquela curva onde eu vou fixar as coordenadas U2 e U3 e vou variar somente a coordenada U1, que no caso do cilindro é o ρ, né? Então ele tem o x1 de ρ, e aí A e B, que seriam constantes. Mesma coisa para as coordenadas x2 na direção J e o x3 na direção K. Tá. Então o que eu vou fazer? Vou derivar isso daqui com relação a t. Tracei aqui a parametrização, eu fiz a parametrização da curva C1, vou derivar ela com relação a t. Como é que deriva isso com relação a t? A gente viu anteriormente a equação 1, né? Então, cadê a equação 1? Por aqui, pronto. Tem uma curva assim, eu vou derivar implicitamente aí com relação a t. Vai cair nisso, que pode ser representado assim. Então, se eu estou numa curva coordenada com o 2 e o 3 constantes, suas derivadas com relação a t vão dar zero. Quem vai sobrar é só esse termo aqui. Então, vai sobrar isso, pode ser escrito dessa maneira, né? Então, o gama linha de t igual a U1' H1 e 1. Então, vamos lá. Ficou assim. Essa curva aqui vai ficar U1' gama, H1 na direção E1. Tá. Então, o deslocamento ΔU1, que é igual ao dC1, né? O deslocamento nessa direção C1 aqui, vai ser dado aproximadamente por isto aqui vezes ΔT, né? Então, fiquei o dC1 aqui, vai ser isso aqui, vezes ΔT. E, similarmente, para as outras duas curvas, né? O C2 e o C3, você vai ter aqui o ΔU2 e o ΔU3, fórmula similar, só troca o índice 1 por índice 3 em cada um dos casos. E aí a gente pode montar o elemento de volume, né? O elemento de volume é dado por isso aqui, o volume do paralelepípedo, você vai lembrar lá da Mate 17, né? O volume do paralelepípedo é dado pelo produto misto dos vetores aí das arestas da base do paralelepípedo, né?
Então, produto misto está aqui, né? Um produto escalar aqui, um produto vetorial aqui, dois vetores que formam aí as três arestas do paralelepípedo. Se o sistema for ortogonal, o cálculo é fácil, né? Você vai usar aí na notação de Leibniz, é só você pegar, então multiplicar aí, base vezes largura vezes altura, né? Então, a base seria essa daqui, aí notação de Leibniz, eu estou usando aqui a du1 dt vezes delta t, então vai sobrar só o du1 vezes h1, né? Então está aqui du1 vezes h1, du2 vezes h2 e du3 vezes h3. Esta aqui é a fórmula para o elemento de volume em coordenadas curvilíneas. No caso aí, então, aplicando para as coordenadas cilíndricas, você vai ter, quem que é o 1, o 2 e o 3? É ρ, θ, z, né? Então está aqui dρ, dθ, dz vezes esses h. Só que a gente já viu que nas coordenadas cilíndricas o h1 e o h3 são iguais a 1 e o h2 é igual a ρ. Então isso aqui ficou ρ, dρ, dθ, dz, o elemento de volume que na verdade vocês já conhecem, né? Mas está aqui deduzido de uma maneira geral. Você pode aplicar isso aqui para qualquer sistema de coordenadas curvilíneas. Basta você conhecer esses três fatores de escala aqui, né? Sempre fatores de escala são o ponto-chave aí nas nossas mudanças de coordenadas, ok? Então, por enquanto é isso aí.